eu quero falar para vocês, né? Por que identidade para um relacionamento? Né, vocês perceberam que o que eles começaram a falar um do outro ali, no primeiro momento, né, não foi algo positivo, né? Porém, eles foram criando uma identidade um com o outro, para aí eles conseguirem chegar ao ponto de ter um relacionamento. Né? Então, se você que é solteiro, o que acontece muitas vezes? Você chega lá na pessoa, ou a menina tenta dar uma indireta para o rapaz, meu Deus, mas é cada uma que a gente vê aqui, né? E isso não é legal, assim, por quê? Porque nós precisamos deixar as coisas acontecerem naturalmente, né? Às vezes nós ficamos muito espiritual, né? Nós pensamos que tudo vai ser um passe de mágica, tudo vai acontecer num estalar de dedos, e não. Né? Nós temos a nossa vida, né? E a nossa vida natural, a nossa vida humana. Então, nós precisamos entender a lidar com essas coisas. E é por isso que eu quero falar com vocês que a principal identidade que você precisa criar para um relacionamento é você estar bem com você. Por quê? Porque se você não estiver bem com você, e você for iniciar um relacionamento, você vai sofrer desnecessariamente. Por quê? Porque você vai esperar que a outra pessoa supra a sua infelicidade. E ela não vai conseguir corresponder a essa expectativa. Ou ela vai querer dar um corte em você logo, fazer aquele acordo que eu sei que alguns de vocês já passaram por eles, mas não gostam, em que geralmente quem toma a decisão entra com o pé, né? E a outra pessoa, vocês sabem o que acontece, o famoso, né? Eu não vou usar o termo aqui, porque eu esqueci que estava sendo gravado isso aqui agora. Né? Mas vocês sabem do que eu estou falando, né? Mas por que isso acontece? Né? Então, como eu disse para vocês, essa identidade que vocês precisam criar para ter um relacionamento, é uma identidade humana, uma identidade física, uma identidade pessoal. Né? Eu não quero entrar em méritos aqui de falar que nós tivemos a conferência com o pastor Marcelo Jamal, nós tivemos a pastora Leila Paz aqui também ministrando alguns sábados atrás, e eles falaram sobre a identidade de quem você é em Cristo Jesus, a identidade de você ser filho de Deus, de quem você é, né? Então hoje eu quero falar dessa identidade de relacionamento, né? Dessa identidade que você precisa criar. E lá em 1 Timóteo 4, verso 16, Paulo fala assim para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Você precisa entender primeiro que você é jovem. Quantos aqui são jovens? Diga amém. Então você precisa entender quem você é, né? E a fase que você está vivendo. Você é jovem. E eu quero que você responda: como que você tem se cuidado nos últimos dias, ou nos últimos anos, nos últimos meses? Olha que interessante, como que você cuida de você nos últimos meses? O que você tem feito? Né? Você se dá valor? Você tem um valor próprio? Como que você se cuida? Né? Em Eclesiastes 11, 9, Salomão diz assim: jovem, alegra-te na tua mocidade, sê feliz o teu coração nos dias da tua juventude, segue os caminhos que o teu coração indicar, e todos os desejos dos teus olhos, saibas, contudo, que tudo quanto fizeres passará pelo julgamento de Deus. Como que você tem cuidado de você? Às vezes nós conversando com alguns jovens, principalmente nessa questão de relacionamento, nós conseguimos identificar que às vezes a pessoa que ele tenta levar criticando, né, ou às vezes quando ele tenta levar os pais de uma forma negativa, que está interferindo de uma forma errada no relacionamento, que está atrapalhando o relacionamento, ou que não está correspondendo ao relacionamento, ao namoro, o que nós identificamos? Nós identificamos que às vezes essas pessoas estão cuidando mais
daquela pessoa do que ela mesma. Ela não se priva de nada, ou ela se priva de muita coisa, ela não cuida com ela, e o que ela mais faz é quebrar a cara. Por quê? Por falta de cuidado. Quantos aqui já quebraram a cara, que nem eu em algum relacionamento? Só estou sozinho aqui ou não? Por que nós quebramos a cara? Porque às vezes nós pensamos que não tem problema a gente arriscar um pouco mais, não tem problema a gente investir um pouco mais, não tem problema a gente sofrer um pouco mais. Queridos, presta atenção, namoro não é casamento. E se tem um momento para você consertar a sua situação, é agora. Se tem um momento que você precisa se preocupar com o seu futuro, é agora. Se tem um momento que você precisa se preocupar com o seu bem-estar, com o seu bem-estar emocional, com o seu bem-estar físico, com as suas realizações individuais, é agora. Né? E Paulo ainda continua falando para Timóteo, no capítulo 4, verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Queridos, e nós temos visto jovens desprezando a mocidade. Nós temos visto jovens perder a mocidade, perder a juventude, por causa de amores platônicos que não existem, que não dão certo, que já não existem há muito mais, mas por uma questão, às vezes, de obsessão, continuam nesse relacionamento por anos, sofrendo e perdendo tempo. Quantos de vocês aqui, assim como eu, acreditam que nós só temos uma vida para viver? Levanta a mão. Então vocês precisam entender e reconhecer que o nosso tempo é precioso demais para ser jogado fora. Então, os 2, 3 anos que você perdeu, você não vai viver eles de novo. Você já perdeu. Então hoje vocês precisam dar uma resposta. Hoje vocês precisam se posicionar quanto a isso. Vocês precisam hoje entender o que vocês querem com vocês mesmos. Né? Às vezes nós sempre falamos do Evangelho voltado ao próximo, e essa é a essência do Evangelho mesmo. Jesus veio para entregar sua própria vida por nós. Só que em várias partes do Evangelho, como nós estamos pontuando aqui, nós somos advertidos e alertados para a gente prestar atenção com a nossa própria vida. Com a nossa própria vida. E nessa última passagem aqui de Paulo, falando para Timóteo no verso 12, ele fala assim: torna-se padrão. O que quer dizer torna-se padrão? Quer dizer que o que você fala para as pessoas fazerem, o que você aponta, a direção que você mostra, você tem que ser padrão. E padrão não no falar, no agir. Né? E hoje, infelizmente, nós enxergamos pessoas que nem frequentam a igreja, que nem conhecem Jesus, tendo relacionamentos melhores do que os que estão aqui dentro, menos conturbados, com menos atritos. Por quê? Porque nós não temos cuidado de nós mesmos. E Paulo ele fala assim: Timóteo, tome cuidado de você, cuide de você. Cuide de você. E é isso que você precisa responder para você mesmo hoje. Você tem cuidado de você? Isso é muito sério. Não queime etapas, não pule etapas. Por quê? Por que não pule etapas? Porque, queridos, depois que você casa, não dá para você ser solteiro de novo. Depois que você sai da idade da juventude, depois que você completa o ciclo da juventude, você entra na fase adulta. Por mais que às vezes você com atitudes mostre que você ainda faz as coisas de jovem, você não é mais jovem. Da mesma forma que todos vocês aqui já passaram pela infância. Vocês não são mais crianças. Aquela infância, aquele tempo não volta mais. Aquelas vezes que vocês jogavam bola na rua, brincavam, não se preocupavam com o horário, a única preocupação que vocês tinham é quando a mãe gritava: ó, vem para cá porque está na hora do almoço.
E você não queria almoçar, você queria continuar brincando, jogando bete. Essa fase não volta mais. Essa fase que nós nos preocupamos em brincar e nos divertir, não volta mais. Hoje vocês têm responsabilidades. Por mais que ainda essas responsabilidades não atingiram a plenitude, vocês têm responsabilidades. Hoje vocês têm deveres. Vocês têm que cumprir algo. Se você ainda não trabalha, você tem que cumprir uma grade curricular. Você tem que cumprir uma média na escola. Você tem responsabilidades hoje. E daqui a pouco, quando chegar a fase adulta, você vai ter mais responsabilidades. E a juventude não volta. Então, às vezes eu não entendo, porque às vezes pessoas de 13 anos, 14 anos, 16 anos querem namorar. Quer queimar etapa. Essa fase não volta mais. Essa fase, entre aspas, da falta de responsabilidade, ou seja, quando nós não temos deveres. Quando a sua mãe chega para você ainda e fala assim: filho, filha, você fez o dever da escola, você fez a tarefa. Sabe essa fase que você nem se preocupava com a tarefa, sua mãe tinha que te lembrar para você fazer? Essa fase não volta mais. Não volta. Pastor, mas o que isso tem a ver com relacionamento? Tem a ver que essa fase já passou da nossa vida. E hoje pelo menos 90% de vocês estão na fase da juventude. E muitos de vocês estão perdendo essa fase, porque vocês não estão cuidando de vocês. Pastor, mas como eu posso viver então em santidade? Como eu posso entrar num relacionamento? Como eu posso criar essa identidade para adquirir um relacionamento ou para atingir um relacionamento? Como que eu consigo identificar a pessoa? Como pode um jovem manter a sua conduta hoje? Em Salmo 119, 9, essa mesma pergunta é respondida. Como pode um jovem manter pura a sua conduta? Como? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. E queridos, nós temos um manual, a Bíblia, que ela nos direciona para a gente cuidar do nosso espiritual, do nosso físico, do nosso financeiro, do nosso próprio, dos nossos relacionamentos. Ela nos ensina tudo, está tudo escrito. Por isso que há algum tempo atrás eu falei para vocês, que eu prefiro que vocês leiam a Bíblia, do que simplesmente frequentem um culto. Porque muitas pessoas que são evangélicos há anos não leram a Bíblia inteira. Então eles seguem um evangelho que eles nem sabem o que é. Por quê? Porque eles nunca leram. Porque eles nunca praticaram. Porque eles nunca viveram. E eu quero que você entenda que você precisa estar saudável. Você precisa estar bem com você mesmo. Você precisa estar inteiro. Então nós não podemos queimar etapas. E eu sei que alguns de vocês, assim como eu, às vezes não por falta de conhecimento, mas por teimosia mesmo, por insistir em algo que você sabe que não vai dar certo, a gente começa a deixar pedaços nossos por aí. Nós começamos a nos machucar e machucar outras pessoas. E nós começamos o quê? A sofrer com isso. Nós começamos o quê? A perder a identidade do que é um relacionamento saudável. Nós começamos a olhar para algo de uma forma negativa. Nós começamos a olhar para um casamento como algo ruim. Como algo que, meu Deus, eu não quero que chegue o dia do casamento nunca. Por quê? Porque nós queimamos etapa. Porque nós pulamos etapa. Né? Então eu quero que vocês entendam que na juventude nós temos deveres. Mas vocês têm direitos na juventude. Diga assim: eu tenho direitos. Vocês têm direitos, vocês têm benefícios na juventude. Quais? Quais benefícios eu tenho? Quais direitos eu tenho? Queridos, você pode sair com seus amigos para fazer o que você quiser. Sem alguém te mandar mensagem e falar assim: onde você está? Ah, eu saí com os meninos hoje, eu saí com as minhas amigas hoje. Saiu? Tá bom. Vou lembrar disso. Por que você saiu com esse? Eu não quero que você saia. Sabe quando começa a pesar, esses namorinhos chato? Sabe? Vocês não precisam passar por isso ainda, a maior parte de vocês. Vocês podem curtir a amizade. Vocês podem sair para jogar bola, para jogar vôlei, para ir no shopping. Vocês podem fazer essas coisas sem ninguém pegar no seu pé. Vocês podem viajar.
Vocês podem aproveitar, vocês podem ali usar o recurso que você tem, que o seu pai te dá, ou se você já trabalha, você pode investir em você. Você pode comprar uma calça que você quer, um calçado que você quer. Você pode ir no cinema, assistir um filme que às vezes a outra pessoa não vai gostar. Por que eu estou falando isso? Porque depois que você casa, não é mais assim. Depois que você entra no namoro, você não pode ser egoísta. Não estou falando que você vai ser marionete da outra parte, nem vice-versa. Porém, ambos precisam ceder. Ambos precisam entrar num acordo. Né? Um exemplo eu vou dar para vocês. Eu e a Lari, né? Ela gosta de filmes, né? Totalmente diferentes do que eu gosto. Né? Eu gosto mais de filmes de ação, de guerra, filmes épicos, né? Ela já não gosta. Ela gosta tipo, se ela dança, eu danço. Sabe esses filmes assim que são cantados, né? E eu não gosto desses filmes. Né? Então a gente faz um acordo, olha, quando a gente for assistir um filme, uma vez a gente assiste do jeito que você quer, e a outra vez nós assistimos do jeito que você gosta. Beleza, é um acordo, né? E às vezes quando a gente está assistindo esse filme aí, né? E aí eu dou umas cochiladas, ela fala assim, olha, eu assisti o filme com você, você não vai assistir comigo? Eu falo, tô vendo aqui, amor, tô vendo. Né? Por quê? Porque não é bom para mim. Mas da mesma forma ela também faz o que não é bom para ela, ela não gosta de assistir esses filmes. Mas eu gosto. Quantos aqui estão me entendendo? Então, nesse momento que vocês estão vivendo, vocês podem assistir o filme que vocês querem. Vocês podem dormir a hora que vocês querem. Sabe? Essa liberdade que eu estou falando, que vocês podem fazer, sabe? Você pode sair de moletom. Né? Como eu gosto de sair de moletom, mas às vezes eu coloco um moletom para sair de casa, a Lara fala, amor, onde você vai? Eu estou indo para a igreja, mas de moletom? Eu falo, meu Deus, deixa eu usar moletom. Ela não pode usar moletom, você tem que pôr uma camisa. Né? Então, você pode sair de moletom, você pode sair de chinelo, você pode sair com a roupa que você quiser. Vocês estão me entendendo? Então, vocês têm esses direitos hoje. Parece que são insignificantes, mas não são. Se vocês perderem esse tempo não vai voltar. Sabe, ao invés de vocês irem... Quantas pessoas eu conheço que às vezes um grande amigo ou uma grande amiga fez aniversário, ou a outra amiga foi casar, foi noivar, foi fazer alguma festa, alguma confraternização. Você não vai? Ah, não vou, eu briguei com meu namorado, eu vou ficar em casa hoje, estou na bad, estou triste. E aí depois termina aí, mas cadê eu no seu álbum, né? Você não foi, lembra que você tinha brigado com aquele infeliz ou com aquela infeliz? Aí você não foi. Né? Sabe, esse tipo de coisa vocês têm que aproveitar. Vocês precisam aproveitar isso. Por quê? Porque vocês estão na idade de ser jovens. Né? E vocês precisam aprender a ser felizes em qualquer situação. Por quê? Jovem fica feliz com tudo, né? Olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4, de 9 a 13. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi, diga assim, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, olha só, quando você é jovem, né, e você não tem dinheiro para comer um lanche, né, e você come um pão com mortadela, com tubaína. Na minha época, tubaína vinha num saquinho com 2 canudinhos. Vocês lembram dessa época? Você comia isso, né, e você estava feliz. Né? Aí às vezes você está namorando ali, você só tem 10 e ainda tem que dividir, porque não tem mais, né? E aí você vai comprar aquele sanduíche de mortadela, vai rachar no meio, você vai dividir a tubaína, aí a pessoa vai olhar para você e falar assim, nossa, mas pão com mortadela? Sabe, você não consegue ser feliz nas coisas simples, né? Por quê? Por que nós não conseguimos ser felizes com as coisas simples? Porque nós queremos pular etapas.
Sabe, quando a gente... Quantos aqui... Eu quero que vocês sejam sinceros comigo. Principalmente os meninos. Quantos de vocês, às vezes, jogavam bola até tarde da noite, chegavam, deitavam no sofá para assistir televisão, a mãe falava assim, vai tomar banho, eu já vou. E aí você acordava no outro dia no sofá. Nossa, que porquice, mas não vai ter ninguém para falar que você está fedido lá. Entende? Vai tomar banho. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós não podemos perder isso, isso não volta, né? As meninas eu não sei alguma coisa do tipo para entregar a vocês, né? Então vocês vão sair ganhando hoje. Porém, o que acontece nessa situação? Acontece que a gente perde muita etapa. Porém, quando nós chegamos na etapa da juventude, que nós vamos nos aproximar de um relacionamento, que nós vamos começar a criar essa identidade para um relacionamento, o que vai acontecer? Você vai estar bem com você. E quando você está bem com você, mesmo que seja na época de necessidade, mesmo que seja na época que você tenha pouco, você vai estar bem com você. Aí vocês não vão ter que fazer aquelas loucuras que nós falamos algumas semanas atrás, de se endividar para tentar agradar uma pessoa com que você não tem. Você vai ser você mesmo. Né? Se vocês perceberem aqui, olha só como que é a identidade para um relacionamento. A Flávia e o Alan, eles têm uma diferença, se eu não me engano, de 8 anos. Né? Só que 8 anos que o Alan é mais novo. Então eles estavam em uma outra etapa. Né? A Flávia já era formada, já tem um trabalho, né? Há um trabalho há um bom tempo. Né? O Alan fazia faculdade ainda. Né, tá na fase de perder a carta. Quantos aqui perderam a carta por causa de multa já? Né? Isso aí é jovem que faz isso. Né? Por quê? Porque não presta atenção nessas coisas. Mas o que acontece? Eles foram criando uma identidade daquele relacionamento. A Flávia sabia quem ela era. O Alan sabia quem ele era. E ambos se completaram, não se sugaram. Ah, pastor, mas eu sou pobre e aquela pessoa é rica. Queridos, se vocês tiverem uma identificação para esse relacionamento, isso não vai ser empecilho. Eu mesmo não tenho nada contra pessoas pobres, nem contra pessoas ricas, porque eu não sou pobre, graças a Deus, mas não sou rico também. Né? Quantos aqui são igual eu? Não são pobres, mas nem ricos. Né? Mas, queridos, olha só, tem algumas coisas que nós precisamos fazer. Tem algumas coisas que nós precisamos entender. Por quê? Você ser pobre é uma coisa. Você ser porco é outra coisa. Né? Olha só. Queridos, olha só. Quando nós sabemos quem nós somos, presta atenção. Quando nós sabemos quem nós somos, né, a gente sabe que às vezes a gente soa, né, um pouco mais que as outras pessoas. Então a gente sabe que às vezes que ao invés de um banho por dia, nós precisamos de 2. Isso não tem a ver com classe social. Isso tem a ver com higiene, né? Ah, pastor, mas os meus dentes são tortos, os meus também eram, eu tive que pôr aparelho. Né? Então, olha só, tem coisas que vêm antes do relacionamento. Se você precisa pôr um aparelho, põe um aparelho. Né? Se você precisa escovar os dentes, ir lá, acertar uma imperfeição nos seus dentes, faça isso. Né? Pastor, mas eu me acho muito feio porque eu tenho muita espinha, eu também eu tive que tomar Roacutan. Então faça um tratamento, né? Pastor, mas e se eu fizer academia e ela não gostar? O problema é dela, você vai estar solteiro, você faz o que você quiser. Ah, pastor, mas ele não gosta que eu me maqueio muito. O problema é dele, você é solteira, você faz o que você quiser. Vocês estão entendendo isso ou não? Então, quando vocês forem entrar num relacionamento, vocês precisam já saber o que a outra pessoa faz, saber o que ela é, o que ela tem, o que ela não tem, e vice-versa. E sabe como que um relacionamento é bem sucedido? Sabe como um relacionamento é saudável? Não quando você pontua as qualidades de uma pessoa, mas quando você enxerga os defeitos dela e você fala assim, mesmo com esses defeitos, eu quero ficar com você até o final da nossa vida. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes, né, são umas cobranças loucas, absurdas.
né? Eu não gosto que a menina conheceu a menina com cabelo loiro ou com cabelo preto, né? E aí chega para ela e fala assim: mas eu não gosto do seu cabelo. Você podia pintar ele de preto, né? Mas ele é loira, você conheceu ela loira. Né? Mesma coisa o rapaz, né? Às vezes o rapaz, ele é esforçado, ele é um trabalhador braçal, né? E aí ele não é um advogado, ele não é um doutor, né? E aí a menina fala: mas eu queria tanto que você fosse um advogado, um juiz. Mas você está vendo que não é ele, não é para você namorar ele. Identidade para um relacionamento. O que você quer? O que você almeja para você? Você quer uma vida simples? Você se alegra com as pequenas coisas? Você consegue ser feliz com as pequenas coisas? Não, eu não consigo, então não casa com alguém que é simples. Mas eu sou simples e eu acho que aquela pessoa lá, ela é muito requintada. Eu fui conhecer o pai dela, ela foi servir o jantar, tinha 5 talheres de cada lado, eu não sabia nem o que eu fazia. Se você não está disposto a aprender, então não é uma pessoa para você casar. Não tem identidade para um relacionamento. Não tem identidade para um relacionamento. Né? Então, você precisa entender o que você é. O que você faz. O que você gosta. O que te deixa feliz. O que te deixa triste. Quando você tiver isso bem claro para você, porque você está cuidando de você, o que vai acontecer? Você vai saber o que te completa. E quando você descobrir o que te completa, você não vai se enganar com o que te suga. O que te completa hoje, você sabe? Eu não estou falando agora do nosso relacionamento com Deus. Eu estou falando agora do nosso relacionamento com o nosso futuro cônjuge. Uma série de relacionamentos. O que te completa hoje? O que te completa hoje? Né? Nós temos que ter isso muito claro. Né? Se você gosta de uma pessoa carinhosa, né, você tem que observar ela quando ela é solteira. Né? Porque se ela não for carinhosa com você, ou ele não for carinhoso com você enquanto solteiro, não vai ser depois que casar. Não vai. Depois não adianta ir lá no gabinete e falar assim: pastor, não é carinhoso, não é carinhosa, pastor. Né? São jeitos. Tem aquela pessoa que é mais melosa. Tem aquela pessoa que já é mais seca. Né? Então você tem que saber o que te completa. O que te completa? Você gosta de pessoa melosa? Né? Porque também tem o inverso, pastor. Me ajuda, porque eu não aguento, é grudada o tempo todo. Né? Eu levanto da cama, onde você vai? Calma, eu só vou no banheiro, que eu já volto aqui. Né? Então a gente precisa ter esse discernimento. Né? Nós precisamos ter esse discernimento, o que te completa, o que te faz feliz, do que você gosta. Né? Às vezes a gente só pensa na parte espiritual, mas a parte física, a parte humana, é importante, porque você vai estar casado com um humano, ou com uma mulher, você não vai estar casado com um anjo. Né? Então você tem que prestar atenção nisso. Né? Relacionamento, nós estamos falando de pessoas, tá? Nós estamos falando de namoro, de casamento, nós estamos falando de homem e de mulher. O que te completa? O que te faz feliz? O que te deixa triste? Né? Às vezes você chega e fala para a pessoa assim: o meu sonho é viajar, fazer um mochilão na Europa. Eu não gosto de viajar não. Então não dá certo. Né? Ou se casar, um vai ter que abrir mão. Eu não gosto de viajar, mas eu viajo, porque ela gosta, né? Ou ao contrário, se casou e vocês vivem assim, amém, porque vocês fizeram a aliança. E a palavra de Deus diz: o que Deus uniu, não separe o homem. Agora, se vocês não casaram ainda, vocês podem escolher. Porque o que eu almejo para vocês como pastor, não é que vocês simplesmente casem. Eu quero que vocês casem e sejam felizes. São duas coisas diferentes aqui. Casamento é uma coisa. Ser feliz é outra coisa. Pastor, mas quem casa não é feliz? Muitos casamentos não são felizes. Muitos casamentos vivem de aparência. Muitos casamentos, as duas pessoas se suportam. Algumas para criar os filhos. Algumas para manter a pose. Né? Então,
O que eu almejo para vocês é que vocês tenham um casamento, e um casamento feliz. Que vocês sejam felizes os dias que vocês forem viver aqui na terra. Né? Por quê? Porque às vezes nós pensamos tanto no ministério, mas se você for infeliz na sua casa, você acha que você vai ter felicidade no seu ministério? Não vai. Se você não for feliz na sua casa, você vai ser padrão para os demais? Não vai. Né? E da mesma forma, às vezes tem aquela mulher que gosta daqueles caras que são um pouco mais brutos, né? Então, né, que são mais fortes, mais assim. Agora, você vai casar aquele cara que fica o dia inteiro sentado atrás de uma cadeira, que quando tira a camiseta é branco, chega a ser meio azul, não toma sol, por quê? Fica o dia inteiro sentado dentro de uma sala com ar-condicionado. Ai, mas está tão branco, está tão fraquinho. Mas é o trabalho do cara, não tem como ele tomar sol. Ele trabalha dentro de uma sala, né? Ou às vezes, então, nós temos que entender o que nós queremos. O que você quer? O que você almeja? Né? Quando você pensar em um marido, quando você pensar em uma esposa, você tem que pensar no que você está procurando. No que você está procurando se identificar. E, queridos, se vocês não criaram uma identidade para um relacionamento, não avancem. Né? Sabe aquelas pessoas que ficam geralmente em aeroportos, ali naquela zona da Polícia Federal, da alfândega, que eles pegam o seu passaporte assim e olham para vocês? Quando eles enxergam que não é compatível, o que eles fazem? Volta, né? Entra naquela sala lá. Por quê? Porque não é compatível. Da mesma forma no relacionamento, se vocês estão enxergando que não é compatível, volta. Não avance. Por quê? É melhor a gente prevenir do que remediar. Previna. Se poupe do sofrimento. Cuide de você, cuide das suas emoções. Né? Às vezes tem aquela pessoa que é desligada, e você vê que ela é desligada por natureza mesmo, né? Você conversa com ela, ela esquece, parece que está no mundo da lua, e aí às vezes o menino ou a menina fica assim, não, mas ela vai mudar, ele vai mudar, eu tenho certeza que ele vai mudar, e já está há anos assim, então é o jeito da pessoa. Da mesma forma que tem aquela pessoa que é acelerada, né? Que parece que ele não desliga nem para dormir. E aí você já é mais devagar e você não consegue acompanhar o ritmo dele, né? Ou dela. E aí você fala assim, nossa, mas você não vai ficar comigo? Não, mas eu estou aqui com você. Não, mas você fez isso, fez aquilo. Não, mas eu estou fazendo tudo, mas eu estou aqui. Ah, mas não é assim que eu quero que você tenha um tempo para mim. Né? Ou aquela pessoa que é muito devagar e aí, viu, você não vai? Não, hoje eu estou mais tranquilo, quero ficar em casa. Vamos sair para jantar? Vamos ficar em casa hoje, né? Estourar uma pipoca, não quero sair. Tá bom, e aí no outro dia a mesma coisa. Então, aprenda a identificar a pessoa para o seu relacionamento. Identidade. Né? Hoje existem divórcios porque as pessoas casam por interesse. As pessoas casam por necessidade, elas não casam para se completarem. Elas não se casam para fazer o outro feliz. Né? Cadê a Lari? Lari, está aí? Vem aqui, amor. Eu vou fazer uma entrevista para ela aqui agora. Quer ver? Vamos ver se ela me conhece mesmo, hein? Ô, Mike, vem aqui. Do outro lado aqui, ó. Vamos ver se ela me conhece, hein? Eu não vou fazer ao contrário, porque da outra vez, meu Deus. Eu só quero uma palavrinha. Ele falou aqui que vocês têm que observar, né, analisar, né, ver se está checando. Mas entendam que no meio do caminho acontecem uns imprevistos. Viu? Porque quando eu casei, não tinha isso aqui, ó. Então, meninas, mas a gente ama, entendeu? A gente casa, a gente ama até o fim, viu? É muito amor aqui. E eu não sou chata. Ele falou aqui um monte de coisa aqui, mas eu deixo ele jogar bola. Eu só não deixo ele dormir fedido, mas eu deixo ele jogar bola. Gente, eu vou fazer umas perguntas para ela aqui de surpresa, mas eu já falei a resposta para o Mike, tá? Isso não estava combinado, vocês vão pensar que eu tô aí tentando dar um golpe em vocês, tá? Não. Olha só. Qual que é a minha cor preferida? Verde. Tá certo, Mike, ou não? Não fala isso agora que está queimado por causa do meio de semana. Não fala isso. Né?
Fala que lugar eu quero conhecer, qual país eu quero conhecer. País? O lugar que eu quero conhecer. Europa. Qual que é o meu prato preferido de comida? Parmegiana. Vocês estão vendo, né? Eu só não vou fazer ao contrário porque eu erro, tá, gente? Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando uma pessoa ela é completa, quando uma pessoa ela é inteira, ela é saudável, ela sabe do que ela quer, ela sabe o que ela gosta, mas ainda ela tem tempo para enxergar o que o seu cônjuge gosta. Agora, a pessoa que não é inteira, a pessoa que não é saudável, ela vai ocupar e perder tanto tempo tentando descobrir o que ela quer da vida dela, que ela não tem tempo para pensar no seu cônjuge. E quando nós buscamos... Obrigado, amor, pode ir lá. Eu não vou perguntar mesmo, porque da outra vez ela acertou 5 e eu errei as 5. Mas está vendo porque você tem que ser completo? Né? É porque se fosse, imagina só, eu ia ter que dormir no sofá, né? Ela não ia deixar nem eu dormir junto com ela. Mas por que a gente tem que pensar nisso, gente? Porque nós temos que criar essa identidade. Nós temos que ter uma identidade do nosso relacionamento. Da mesma forma que você tem uma identidade, o homem e a mulher têm uma identidade, nós temos que pensar no quê? Pensar que o nosso relacionamento precisa ter uma identidade. Nós precisamos criar isso. Né? Eu sei que às vezes nós colocamos coisas aqui que a gente se identifica, que a gente pensa que é engraçado, a gente dá risada, né? Mas as pessoas sofrem muito por causa disso. Os jovens perdem a juventude por causa disso, né? Pessoas às vezes ficam 4, 5 anos noivas de uma pessoa, né? E aí não sai o casamento, e aí quando vai sair não dá certo, e aí depois ela está tão desesperada, porque ela ficou namorando 5 anos, 6 anos outra pessoa, que aí ela conhece uma outra pessoa, e em 6 meses ela casa. Não tem alguma coisa estranha? Namorei 5 anos, 7 anos, 10 anos, e terminei. Aí eu conheci outro, namorei, eu achei minha cara metade. Será que realmente você teve tempo para conhecer os defeitos dessa pessoa? Será que realmente você teve tempo para criar uma identidade para um relacionamento? Será que realmente você sabe com quem você está casando? Será que realmente essa pessoa vai mesmo te fazer feliz? Ou você vai mesmo fazer essa pessoa feliz? Nós precisamos prestar muita atenção nisso. Mas muita atenção nisso. Né? Porque vocês... Parece que é tão rápido, né? Às vezes nós temos 19 anos, 20 anos. Nós não pensamos em casamento. Aí quando a gente está com 23, já estou pensando em casar, estou vendo as coisas. Mas 3 anos... 3 anos que mudam muita coisa na nossa vida. Né? Essa pessoa, que você conheceu, que você está criando essa identidade para um relacionamento com ela, para se relacionar com ele ou com ela está disposta a comer um prato de sal com você? Se você perdesse tudo, ela continuaria com você? Isso é muito sério. O casamento é isso, né? É você casar para fazer a outra pessoa feliz, né? E se no namoro ela tenta fazer esse troca com você, não, mas você não me fez o que eu quero, eu também não vou fazer o que você quer. Vocês nunca vão ser felizes assim. Você fez isso errado, eu vou fazer errado também, porque você errou, eu tenho o direito de errar. Você fez, eu fiz. Você não fez, eu também não fiz. E aí a gente não consegue ter a felicidade, né? Sabe aquelas ligações que às vezes a pessoa ela te desrespeita na ligação, às vezes ela desrespeita você, às vezes ela até te ofende com palavras, num relacionamento, por telefone. E depois que casar dentro da mesma casa? Nós temos que prestar atenção com quem nós estamos caminhando para um casamento. Né? Porque às vezes nós pensamos assim, não, depois que casar, né? Nossa, as coisas vão mudar. Não. Podem até mudar,
depois de muito trabalho. E esse trabalho que nós não precisamos ter se nós fizermos na idade e na etapa que vocês estão. Se a etapa não for queimada. Né? E os relacionamentos mal-sucedidos, eles são os que deixam as piores marcas nas pessoas. Uma pessoa que se divorciou, por mais que ela se case novamente, ela sempre vai ser uma pessoa divorciada. Sempre vai ser. Né? Uma pessoa que é um pai solteiro ou uma mãe solteira, ela sempre vai ser uma mãe solteira ou um pai solteiro. Ah, mas eu casei depois. Tudo bem. Mas você foi mãe solteira, você foi pai solteiro. São erros que vocês não precisam ter. São situações que vocês não precisam passar. E eu sei que Deus restaura, eu sei que Deus restitui. Mas essa palavra aqui é uma palavra de prevenção. Vocês não precisam passar por isso. Vocês não precisam passar por isso. Se porventura você já passou, é um bom momento para a gente prestar atenção no que nós estamos vivendo, para que a gente venha a acertar e não errar e sofrer tudo de novo novamente. Amém? E quando nós entendemos isso, nós conseguimos achar um equilíbrio. Né? Nós conseguimos entender um equilíbrio. E nós entendemos que nós estamos casados com uma pessoa que, além de nosso esposo ou esposa, é o nosso amigo ou amiga. Então nós temos um relacionamento. Nós temos um relacionamento, além de um relacionamento amoroso, nós temos um relacionamento de afetivo, nós temos um relacionamento conversando. Né? Sabe aqueles namoros assim, que às vezes é para a gente dar aquela esfriada na carne? Como que a gente dá aquela esfriada na carne? Né? Você chega, você nem conversa, você beija aqui, a mão lá, e às vezes passa uma hora assim, preciso ir embora. Mas não conversa, sabe? É só contato físico. Esses relacionamentos não costumam dar certo. Por quê? Porque não tem diálogo. Porque não tem amizade. Porque ambos não se correspondem. Né? E aí nós conseguimos criar uma identidade para esse relacionamento. E quando a gente não cria identidade, o que acontece? Nós nos perdemos. Nós nos perdemos. Né? Então eu quero que vocês reflitam no que vocês viveram até aqui. Né? Às vezes nós temos adolescentes com 13 anos, 14 anos, que já sofreram por causa de relacionamento. Né? Que já ficaram em depressão por causa de relacionamento. Né? Nós temos jovens que já foram frustrados porque não se casaram. Né? E queridos, presta atenção, né? E se tem cuidado de ti mesmo, né? Isso é muito sério. Né? A Lari brincou, eu brinquei também no início, que eu vi o Alan magro, né? E o Alan está bem mais forte agora, depois do casamento. Mas nós precisamos nos cuidar. Isso é muito sério. Né? E facilmente as coisas tomam o tempo da gente também cuidar de nós. Né? Eu mesmo, nesse último ano, nós precisamos trabalhar muito. Né? Nós precisamos fazer muita coisa para as coisas se equilibrarem. Hoje, graças a Deus, se equilibrou. Só que hoje, se eu pudesse fazer diferente, eu faria diferente. Eu não me sacrificaria tanto. Não sacrificaria tanto a minha família. Né? Será que 3 vezes por semana, 1 hora por dia, iam fazer diferença? Será que iam? Será que às vezes uma noite a mais, junto com a pessoa que você gosta? Né? É claro que vocês que namoram, vocês sabem que nós falamos já nas últimas mensagens de vocês ficarem sozinhos, de avançar o sinal, de passar mão, de masturbação. Nós falamos sobre várias coisas já. Eu estou falando de investir tempo. Eu estou falando de cuidar de vocês. Né? Eu estou falando de vocês entenderem que a nossa vida acaba. De entender que nós não vamos ter outra vida para viver. Deus nos deu essa vida. Essa vida. E o que vocês precisam responder para vocês essa noite é: vocês têm cuidado de vocês? Vocês têm cuidado de vocês?
Quero que vocês se coloquem em pé no seu lugar, que vocês fechem os olhos. Essa é a nossa penúltima mensagem de relacionamento. Nós vamos encerrar na próxima semana. E eu quero que vocês entendam que quando nós entendemos esse cuidado, né, nós começamos a multiplicar, nós começamos a crescer. Por quê? Porque nós vamos sempre reproduzir o que nós somos. Né? E hoje, um motivo de muita alegria para mim e para minha esposa, estar à frente desse ministério e enxergar o crescimento e o amadurecimento de vocês. Né? Hoje, para a glória de Deus, nós estamos aqui nesse auditório com mais de 1000 pessoas, mais de 1000 jovens solteiros. Nós estamos tendo culto de jovens casados, nós estamos tendo culto de jovens em Pompeia. E o Espírito Santo, ele se encarrega de trazer as pessoas. O que eu estou falando para vocês? Que existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. E vocês têm feito muito bem até aqui o que foi proposto a vocês. Porém, às vezes nós nos esquecemos que nós também existimos, que nós também precisamos de cuidado. Então eu quero que vocês fechem os olhos. E às vezes fala, pastor, mas isso aí não tem a ver muito com identidade, não. Tem tudo a ver com identidade. Só que se vocês não criarem uma identidade para ter um relacionamento, vocês vão viver um relacionamento que nem aquelas pessoas que têm um RG falso, que têm um CPF falso. Mais cedo ou mais tarde, vocês vão ser surpreendidos por alguém que descobre a falsidade do que vocês têm vivido.